Sabe por que a gente gosta tanto de filme, de narrativa, de ler histórias? Porque nós estamos dentro de uma grande história. E nós estamos no palco da nossa história. E todas as vezes que nós assumimos personagens que não são os personagens que nós fomos criados para ser, nós vamos dar de cara com a rocha da realidade. E nós vamos encontrar vazio e frustração. Sabendo disso, Jesus então vem ao mundo como Filho de Deus, o Filho eterno de Deus. Arruma a bagunça que a gente fez e nos dá a possibilidade de assumirmos o nosso papel dentro da criação. O nosso papel dentro da grande narrativa de Deus no mundo. Aliás, o que seria de uma narrativa se não houvesse um bom drama, se não houvesse aqueles momentos de tensões, aqueles momentos que a gente não sabe o que vai acontecer, mas também aqueles momentos de alegria, de satisfação. A nossa vida é uma grande história. E o Evangelho é a boa notícia de que nós podemos ocupar os personagens que nós fomos criados para ser dentro dessa grande história. Só que nós temos então um contexto em que, embora eu saiba que eu agora sou um outro personagem dentro da história de Deus, eu ainda estou vivendo dentro de uma estrutura de história que foi construída por mim enquanto eu estava longe de Deus. Não sei quantos de vocês gostam de teatro, mas imagine que aqui tem um palco, isso aqui é um palco, na verdade. Imagine que nós vamos aqui reproduzir a Romeu e Julieta, de Shakespeare. Agora imagine que alguém tenha colocado aqui o cenário dos 7 anões. Faz sentido para você? Quando nós criamos o cenário da nossa vida, da nossa existência, a gente transformou um cenário de Shakespeare no cenário dos 7 anões. Então nós ainda vivemos numa realidade onde o cenário e a estrutura do cenário que nós construímos está longe de ser aquilo que poderia ser. No entanto, em Deus nós podemos antecipar a nova realidade da vida que Ele nos dá para esse cenário que nós estamos vivendo. Em outras palavras, quando Jesus Cristo nos salva, Ele espera que eu e você possamos viver hoje como nós vamos viver na Nova Jerusalém. Agora para um pouquinho aí e pensa, como é que você acha que você tem que ser para viver na Nova Jerusalém? Como você acha que você deve se comportar na Nova Jerusalém? Como vai ser sua vida na Nova Jerusalém? Você vai ser legal? Pode falar comigo, gente. Provavelmente você vai ser legal. Lá na Nova Jerusalém não vai ter gente chata. Ah, chatão, aqui ó, o chatão na Nova Jerusalém. Então tá no lugar errado, manda ele descer para andar de baixo. Você vai ser legal. Outra coisa que você vai ter na Nova Jerusalém é, por exemplo, pode falar comigo aí, fala uma coisa que você sabe que você vai... Pastor, agora não está muito assim não, mas eu tenho certeza que lá eu vou ser uma pessoa sem preguiça. Pastor, lá a preguiça não vai me acompanhar, eu vou acordar cedo, eu vou estar 1000 graus, vai estar tudo bom demais. Quando Jesus propõe que eu e você assumimos a nossa identidade como filhos, Ele está pedindo para você antecipar essa vida que você vai ter na Nova Jerusalém e vivê-la hoje. Ele está pedindo para que você abra mão da estrutura criada por nós, com as nossas mãos falhas, e para que a gente abrace a estrutura de vida que Deus criou. E para fazer isso, a gente precisa abandonar alguns velhos hábitos que fazem parte da antiga estrutura. A gente precisa adquirir novos hábitos. E essa é uma linguagem comum no Antigo Oriente. E é uma linguagem, inclusive, que Aristóteles usava. E foi uma linguagem que Jesus também fez a assimilação dela sobre virtudes. Paulo faz uso dessa linguagem. Ou seja, nós adquirimos novas virtudes fazendo o quê? Adquirindo novos hábitos. Porque os hábitos formam o caráter. Se você quer ter o caráter de um filho de Deus, você tem que entrar num processo onde você está deixando velhos hábitos para adquirir novos hábitos. Eu falei aqui domingo passado, se eu quero ser uma pessoa saudável, eu tenho que adquirir o hábito de comer bem e tenho que adquirir o hábito de fazer atividade física. É o meu caso ainda? Não. Mas se eu não cuidar disso, a minha qualidade de vida ela vai diminuindo. Então, de um sedentário que gosta de ficar sentado, lendo, estudando e fazendo aula, a minha esposa já me coloca para fazer caminhada. Para que o meu estilo de vida seja mudado. Eu tenho que adquirir um novo hábito se eu quiser viver uma nova vida. Se você quiser desfrutar da densidade do reino de Deus, você precisa aprender os hábitos do reino de Deus e aplicá-los à sua vida. E eu queria falar sobre um hábito hoje. A gente precisa aprender. Precisa com uma certa urgência. Porque isso vai mudar muita coisa na sua vida. E é um grande desafio. Abra sua Bíblia comigo, eu queria que você abrisse lá em Lucas 17. Até aqui vocês estão comigo? Estão me acompanhando? Tudo bem? Atos capítulo 17. Então a proposta de Jesus é que a gente viva uma nova vida. Para viver uma nova vida, eu preciso ter novos
hábitos. Eu preciso me matricular na escola de discipulado de Jesus, caminhar com ele. No Atos capítulo 17, do versículo 11 em diante, fala da cura dos 10 leprosos, e provavelmente você já leu ou ouviu alguma coisa sobre esse texto, mas eu queria ler com você. Diz assim: dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre a Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. É Lucas 17, não? Eu falei Atos? Gente, eu estou com a cabeça em Atos. É porque eu estou pensando aqui no derramado do Espírito Santo de Deus, Atos 2. Não, na verdade eu não estava pensando nisso, não. Mas é porque Lucas escreve o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. É o mesmo autor. Devia ser um volume só, ele escreve para a mesma pessoa. Tá? Mas vai lá para Atos então. Lucas, esse pastor está sabendo legal, hein? Meu Deus, onde é que eu vim parar? O pastor não sabe nem a localização do texto. Lucas! Vou contar uma historinha aqui, gente, que meu pastor conta. Assim, é tão sem graça que é engraçado. Você já viu as histórias assim? Mas ele disse que um pregador estava pregando lá e de repente ele estava empolgado e tal, e não sei o quê. E Jesus estava passando e viu em cima da árvore Moisés e disse assim: Moisés, desce daí porque aí é o lugar de Zaqueu. Né? Mas é tipo esse tipo de erro que a gente comete na vida. Eu ia falar Atos de novo. Lucas 17, do versículo 11 em diante. Então vamos lá. Obrigado, amor, por aparar a minha aresta, me corrigir. Gente, casamento é isso, ó. A gente vai ajudando o outro. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado ali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. E quando eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao se ver curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se aos seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá, a sua fé o curou. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor deixou a sua revelação à nossa disposição. Nós te pedimos que pelo poder da tua palavra o Senhor nos faça entendê-la e praticá-la, que essa semente seja semeada no nosso coração e dê frutos para a tua glória. Em nome de Jesus, nos submetemos à autoridade dela. Amém. Nós temos um texto aqui, gente, que fala sobre uma coisa que é muito evidente, que é ingratidão e gratidão. Mas tem algumas coisas importantes, tem algumas informações importantes nesse texto. A primeira delas é que existiam 10 leprosos e esses leprosos estavam a certa distância. E o texto bíblico do Antigo Testamento, é uma recomendação, diz que essas pessoas não tinham que clamar por socorro, mas tinham que gritar leproso, 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 para Jesus passar longe dali. Porque a ideia é que se você passasse perto de um leproso ou tocasse num leproso, você seria contaminado. Então você teria que passar por todo um processo de purificação para ter contato com o povo de novo. Era assim que funcionava. E Lucas está dizendo aqui que eles não gritam leproso, leproso, mas pedem por misericórdia ainda que estejam a certa distância. Então automaticamente eles já tinham quebrado um pressuposto da lei. Esses leprosos aqui, eles não poderiam ter gritado ou pedido por socorro. Mas de alguma forma eles sabiam quem é que estava passando por ali. Quando a gente sabe que quem está passando pode resolver a nossa vida, a gente quebra algumas convenções sociais, porque a gente sabe que ele pode transformar a nossa vida. Então a gente tem que começar a ter menos vergonha e a quebrar alguns protocolos sociais quando a gente sabe que Jesus está passando no lugar. Amém, gente? Não tem vergonha não. Eles começaram a gritar porque Jesus poderia resolver a vida dele. Jesus então vai em direção a esses homens. Jesus poderia ter ido em direção a eles? Em hipótese nenhuma. Jesus então está quebrando mais uma regra social que existia dentro daquele contexto. Jesus se aproxima deles e dá uma palavra para eles. Olha, vão, se apresentem aos sacerdotes e depois vocês seguem todo o ritual que é necessário de purificação. O texto diz que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. E um homem, dentre os 10, volta para agradecer a Jesus e dar glória. E não é judeu, é samaritano. Quem é o samaritano, pastor? Samaritano, deixa eu dar uma analogia próxima, mas não tão próxima, ainda está muito distante. Mas um samaritano, para um brasileiro que é muito apaixonado por futebol, é um argentino, sabe? Mas para um contexto bem amparado, um samaritano ele era alguém que tinha traído a sua própria etnia, porque ele tinha se misturado com outros povos.
Quando o povo hebreu, as tribos do norte, são dominadas pelos impérios, um desses imperadores tinha uma cultura e uma forma de trabalhar com esses povos conquistados. E uma delas era trazer os outros povos que haviam sido conquistados e misturar as culturas das pessoas naquele contexto. Um judeu, dentro desse contexto, se considerava puro sangue e acreditava que quem tinha se casado com uma mulher que não fosse judia já tinha cometido um ato de traição e já era alguém que deveria ser repudiado. E aqui surge uma briga entre samaritanos e judeus. Então, para o judeu, um samaritano é um traidor, o samaritano é uma pessoa de segunda categoria. Ele desprezava os samaritanos, é por isso que era tão escandaloso o fato de Jesus falar com uma mulher samaritana. Primeiro, porque era uma mulher. Homens não falavam com mulheres publicamente. Segundo, porque era uma mulher samaritana. Terceiro, porque era uma mulher que tinha má fama na cidade. Só que Jesus não está interessado na opinião dos outros acerca de você. Ele vai se aproximar de você porque ele te ama. Voltando para o texto. O texto diz que esse samaritano volta e agradece a Jesus. Agora eu quero trazer outras informações à sua memória. Os outros 9 eram judeus, ok? Da tribo de Judá. E Judá significa louvor. Agora, quem volta louvando a Deus? Samaritano. Jesus está questionando um padrão de vida religiosa que não condiz com a natureza que deve existir dentro do coração. Esse samaritano volta louvando e adorando a Deus e agradecendo a Jesus pelo que ele havia feito, enquanto os outros 9 continuam tocando a vida. Vão, se apresentam. O texto não diz que eles deixaram de ser curados por isso. Eles foram curados, mas eles adquiriram uma doença que, no meu ponto de vista, é muito pior. Ou manifestaram, que é a ingratidão. Porque a ingratidão é a lepra da alma, gente. A ingratidão é uma das piores realidades da estrutura falsa de realidade que nós criamos à parte de Deus. A ingratidão, ela alimenta uma cultura do egoísmo, uma cultura de egoísmo maciça. Por quê, pastor? Porque quando eu faço alguma coisa para alguém e essa pessoa me responde com ingratidão, eu naturalmente chego à conclusão, não vou fazer mais nada por ninguém, porque o que eu vou receber é ingratidão, então eu vou cuidar da minha vida. Desta forma, nós criamos uma cultura de ingratidão. Nós entramos dentro de um sistema diabólico e satânico de realidade, que nos afasta de todo o propósito de Deus e satisfação que nós podemos desfrutar na caminhada. E uma coisa muito importante que nós precisamos aprender é que ingratidão é contagiosa. Você se contamina com ingratidão. Se você ficar perto de gente muito ingrata, você começa a ficar muito ingrato. Se você ficar perto de gente que reclama demais, você começa a reclamar demais. Por quê, pastor? Porque nós temos uma capacidade de adquirir cosmovisões de pessoas que estão próximas de nós. O que Jesus propõe para mim e para você é uma nova estrutura da realidade, onde o valor da gratidão não está só no ato de falar muito obrigado. O valor da gratidão está no fato de você criar uma cultura de gratidão que gera compromisso, serviço, satisfação e alegria. Quando você alimenta a cultura do egoísmo, você faz com que o ser humano se volte para si. E toda vez que ele se volta para si, quer que o mundo orbite ao seu redor e que tudo funcione para satisfazer os desejos pessoais dele, ele entrou dentro de um sistema diabólico de vida. E quanto mais ele se volta para si, para dentro de si, mais vazio ele se torna. Mais vazio, mais angustiado ele vai se tornar. A proposta de Jesus, ao dar ênfase à gratidão, é fazer com que você, em primeiro lugar, valorize os relacionamentos e o que as pessoas fazem por você. Porque nós não fomos criados para viver sozinhos. A cultura do egoísmo alimenta a solidão alimenta a depressão alimenta o ódio para com a vida e a possibilidade de viver e te faz questionar a própria vida e querer acabar com ela. É um ciclo vicioso, uma coisa está ligada à outra. Dentro da estrutura diabólica de vida, o resultado natural é morte. E alguém pode pensar bem assim, não pastor, mas é só uma ingratidão. É uma ingratidão que gera egoísmo, que gera isolamento, que gera problemas afetivos e emocionais, que geram doenças que se manifestam fisicamente. Para quem estuda medicina e área da ciência sabe que existem muitas doenças que são psicossomáticas que afetam o seu corpo. A fibromialgia é uma delas e tantas outras. Então é uma seção em cadeias. Quando eu abraço a cultura diabólica da realidade, quando eu abraço a narrativa e a proposta de vida que não é a que Deus está propondo para mim, invariavelmente eu estou caminhando para a morte. Morte afetiva, morte espiritual, morte relacional. É morte, o resultado final é morte.
Mas é só gratidão. É a gratidão que vai fazer toda a diferença na sua vida. A proposta de Jesus e o que Jesus está nos falando aqui é que nós devemos substituir a ingratidão pela gratidão. Hoje você já disse muito obrigado para alguém? Nem que seja para Deus? Você já bebeu aquele copo d'água e fala assim, Deus, obrigado pela água. Nossa, é bom demais. Como é bom matar a sede. Quem é casa daqui, você já agradeceu a sua esposa que se fez o café da manhã, ou o esposo se fez para você? Obrigado, estava muito bom. O café estava... Grande parte dos conflitos que a gente vive tem a raiz na ingratidão. Porque nós temos uma capacidade pecaminosa ainda, porque nós ainda habitamos esse corpo, de dar mais ênfase ao que é ruim do que ao que é bom. Um dos grandes exercícios que nós chamamos de disciplina espiritual dos primeiros cristãos era anotar todas as bênçãos e todos os motivos que eles tinham para agradecer. E eles liam aquilo e agradeciam por aquilo. Se você colocar aí num papel, se você fizer assim, como está aqui na minha Bíblia, ó, 2 listas, e colocar aqui motivos para agradecer e motivos para reclamar, você vai ver que a quantidade de motivos para agradecer é maior. Mas nós, por sermos afetados por essa antiga estrutura e por esse hábito da ingratidão, cultivamos esse hábito e nós damos mais ênfase às coisas ruins do que às coisas boas que Deus tem feito por nós. Nós não temos a capacidade de ser gratos pelo que nós temos e acreditamos que só seremos satisfeitos e realizados quando adquirirmos alguma coisa no futuro. Isso te rouba o presente. Isso quando o seu passado não se torna o seu ditador. E você vive o presente em função do passado. Quando nós exercitamos a gratidão, nós somos obrigados a olhar para o hoje, a olhar para o agora. E perceber tudo que Deus tem feito por nós. A gratidão, gente, é um bom hábito. E ela muda a tua realidade e o teu contexto. Chega no seu ambiente de trabalho e agradece a pessoa. A primeira coisa que você faz no dia, agradece a pessoa por alguma coisa que ela tem feito por você. O ambiente muda. Transformado. Chega em casa e antes de reclamar de alguma coisa que o teu esposo ou que a tua esposa fez, agradece por alguma coisa de boa que ele fez. Ó, tem crente aqui. O que Jesus nos propõe são mudanças de hábitos, gente. Eu falei domingo passado, ninguém resolve a vida com alguém colocando a mão na cabeça dele e orando. Você não vai passar a ser uma pessoa grata se você vier aqui e ajoelhar e falar, pastor, ora na minha vida aqui para Deus derramar sobre a minha vida a gratidão. Não, a gratidão já está aí, você só precisa desenvolver. E como é que você desenvolve a gratidão? Falando muito obrigado. Dando ênfase a isso. Substituindo um pensamento. Substituindo um sentimento. Resistindo à ingratidão. Porque a ingratidão é um recurso diabólico para te afastar das pessoas que Deus colocou ao seu redor, que devem ser amadas e não maltratadas. A ingratidão faz parte de uma estrutura de vida que afeta o seu dia a dia e transforma a sua vida se você alimentar a ingratidão e outros hábitos que a gente vai falar nos outros domingos. Mas falando da gratidão, ela vai transformando a sua vida no inferno, gente. Eu já falei aqui, repito e vou pregar sobre isso de maneira mais densa, mas o inferno não é só um lugar para onde se vai depois que morre, tá? O inferno é uma condição existencial antes de ser um lugar para onde você vai depois que você morre. Então tem pessoas vivendo vidas infernais, ainda que se digam cristãs. E por quê, pastor? Porque elas simplesmente não abandonaram os antigos hábitos e não começaram a viver os hábitos do reino de Deus e a desfrutar da densidade do reino de Deus. Elas ainda alimentam uma cultura do egoísmo, por isso o casamento é difícil e não deveria ser tão difícil assim, embora seja difícil, são duas pessoas diferentes ali, duas realidades, duas culturas que se misturam, dois tipos de educação. Por isso só você já tem grandes desafios, aí você coloca ali ainda a ingratidão, o orgulho, a vaidade. Aí, gente, é bomba atômica, aí... E o que Jesus propõe para a gente é uma vida regada por gratidão, perseverança, paciência, benignidade, longanimidade. Comece a ser grato. Porque a gratidão, ela abre portas. E você pode fazer uma autoanálise. Se a minha esposa
me agradece por algo que eu fiz para ela, eu vou ter toda a satisfação de continuar fazendo até mais. Se a minha esposa começa a reclamar, o Satanás já vai querer me atazanar. E vai falar, não dá moral não, faz mais nada não, deixa agora ela se virar. O diabo é sujo, né, gente? Ele vai lá, ele sabe que a gente é orgulhoso, que a gente é vaidoso, a gente quer ganhar, a gente quer ter razão. Pastor, mas e se eu não encontrar gratidão? Eu vou chegar na minha casa agora e tem umas bênçãos lá. E se eles não forem gratos quando eu fizer? Jesus não está falando que você tem que ser grato quando as pessoas são gratas. Ele está falando para você semear gratidão. Porque você vai ser a resposta para a vida dessa pessoa. A sua realidade vai ser mudada, mas a dela também. E de tanto andar com uma pessoa grata e que dá ênfase ao que Deus tem feito de bom e nos proporcionado, a pessoa se torna grata também. Porque a gratidão também é contagiante. A gratidão é contagiante. E nós precisamos desenvolver esse bom hábito para a glória de Deus. Se você quer viver hoje o reino de Deus, e o que é possível viver da realidade do reino de Deus, você precisa adquirir o hábito de adquirir novos hábitos. Você precisa antecipar a vida que você vai viver na Nova Jerusalém hoje. Os hábitos que você, o caráter que você vai ter lá já começa a ser desenvolvido agora. Estão comigo? Você desenvolve ele agora. E à medida que você desenvolve esse caráter agora, você começa a desfrutar de uma maior densidade da realidade do reino de Deus. Amanhã é segunda-feira. Aí os ingratos falam, meu Deus, aquele meu chefe é um endemoniado, vou ter que ir para lá. Não, eu queria acordar até mais, dormir até mais tarde. Não, aí chega sexta-feira, vamos para o monte, glorificar a Deus, cinema. E a gente esquece que até o trabalho quem nos deu, como a pastora Larissa falou, foi Deus. Agora, quando a gente faz uma leitura do trabalho, dentro da estrutura diabólica, a gente vai ter duas relações com o trabalho. Uma de displicência, a gente vai reclamar de tudo que a gente faz no trabalho, ou outra de idolatria. Você vai viver para o trabalho, você vai acreditar que o sucesso no trabalho vai ser o sucesso da sua vida. E o que Jesus faz com o seu trabalho é moldar o seu caráter, é te fazer mais parecido com Jesus, é te aproximar da realidade do reino de Deus e transformar você ali num agente de transformação daquele lugar. Porque o seu trabalho é campo missionário. Seu trabalho é um instrumento que Deus usa para forjar o seu caráter. Sabe aquela pessoa difícil de amar? Você fala, pastor, essa pessoa aí sou eu. Então Deus está trabalhando na vida de alguém, mas na sua também. Ele está agindo na vida de alguém. Mas sabe aquela pessoa, você já viu gente orando, Deus me ensina, me ajude a amar como o Senhor ama? Aí Deus bota umas pessoas difíceis de amar na nossa jornada. Para quê? Para a gente aprender a amar. Pastor, eu orei para que Deus abençoasse, abrisse uma porta para mim, aí aparece uma porta de trabalho para você, mas está dizendo bem assim, ó, um dos requisitos para você trabalhar aqui é que você tem que, sei lá, saber falar inglês. Aí você fala, não, mas meu inglês é zoar demais, você não vai dar certo para mim não. Deus fala, não, criatura, vai estudar, desenvolva o seu inglês, fala, essa vaga é minha aí, rapaz, calma aí. Você está desenvolvendo. Seja grato, porque a gratidão vai fazer com que você cresça e amadureça. A gratidão abre portas, a gratidão traz mais densidade da realidade do reino de Deus para que você viva ela hoje. A gratidão transforma uma vida preta em branco numa vida colorida, porque quando você cultiva o hábito da gratidão, você começa a ver mais motivos para ser grato. Quando você tem mais sensibilidade para a gratidão, a sua vida muda. Você tira os olhos do engarrafamento e olha para o nascer ou para o pôr do sol. Fala, uau, Deus é muito poderoso, como é que Ele fez isso? O nosso foco e a nossa visão é transformada quando ela é semeada pela gratidão. Nós precisamos ser pessoas gratas. Isso é tão interessante porque no final do texto Jesus diz ao homem, levante-se e vá. Essa palavra que levante-se para o contexto do primeiro século significava ressurreição. Esse homem não foi apenas curado da sua lepra. Esse homem foi salvo por Jesus. A gratidão abre portas. A gratidão muda o teu caráter. A gratidão te transforma numa pessoa melhor. A gratidão faz com que você vença a ansiedade.
Você está tão grato pelo que Deus te deu, não é que você não tem uma ambição saudável, mas você é tão grato com o que Deus te deu, que se Ele der mais glória, você trabalha para ter mais amém, mas isso não vai roubar de você o presente que Ele está te dando hoje. A gratidão é um bom remédio para vencer a ansiedade. Convite do Senhor para a gente hoje. Adquira o hábito da gratidão. Seja grato a Deus pelo que Ele tem feito. Seja grato às pessoas que Deus colocou ao teu redor. Você sabia que você só estaria onde você está hoje porque Deus colocou essas pessoas, até as pessoas difíceis, na tua vida? Que essas pessoas têm uma grande responsabilidade de ter te feito chegar onde você chegou? Como eu falei no primeiro domingo, ainda que seja no fundo do poço, porque o fundo do poço, para quem está com Deus, é um ato de graça e misericórdia, porque se você não chegasse no fundo do poço, você não ia cair em si e se voltar para Deus. O fundo do poço, para quem está caminhando com Jesus, gente, ou para quem está pretendendo ou está se aproximando de Jesus, ou Jesus se aproximando dele, é um ato de misericórdia, é graça, não é punição. É a possibilidade de recomeçar. Pastor, minha vida está no fundo do poço, eu não vou procurar Deus não, porque eu estou no fundo do poço. Não, fica tranquilo, Ele vai te procurar, Ele está te procurando. Porque o fundo do poço é recomeço, o fundo do poço é graça. E se você está no fundo do poço da ingratidão, é a hora que Ele está falando, olha, está na hora de mudar esse hábito, para experimentar mais da densidade do reino de Deus, mais do prazer do reino de Deus, mais da alegria do reino de Deus, mais da comunhão do reino de Deus. E quanto mais do reino de Deus você experimenta, mais Maranata você canta. Porque se aqui a gratidão já está promovendo tanta coisa boa, você imagine como não será na Nova Jerusalém. A gratidão, gente, é um hábito que nós precisamos adquirir. Dentre tantos outros, Deus está nos chamando para abraçar a gratidão como uma dádiva divina. Para que a gente desfrute demais do reino de Deus. Talvez para você seja muito difícil. É pelo seu histórico de vida, pela personalidade. Mas personalidade, eu li um livro que eu esqueci agora o nome do título e do autor, faz tempo. Mas ele diz, personalidade não é destino. Já viu isso? Quem determina o seu destino é o Senhor. E se tiver que lutar contra uma personalidade que está fundamentada e firmada na estrutura diabólica da realidade, você vai lutar. Até que você vença. Até que você consiga viver com a maior densidade possível a realidade do reino de Deus. Tanto nos aspectos relacionais da vida, quanto nos aspectos sobrenaturais, quanto nos aspectos psicológicos e assim por diante. Deus, Ele vai trabalhando no teu e no meu ser integralmente. É por isso que a palavra salvação no Novo Testamento é sozo. S-O-Z-O. É salvação em 3 aspectos: espiritual e corpo. Quando você lê aqui, levante-se, a sua fé o curou, também pode ser lido, a sua fé o salvou. Depende da tradução que você está aí. Porque essa palavra significa cura, bem como salvação. Quando Jesus nos salva, Ele não nos salva só para a gente morrer e ir para o céu. Vocês estão entendendo? Você começa a desfrutar da vida que Jesus tem para você hoje. Hoje. Você pode começar a construir a densidade da realidade do reino de Deus para a sua vida hoje. Não é uma promessa futura que não se manifesta agora. Pelo contrário. A salvação do Senhor pode ser experimentada hoje. E hoje Deus está querendo te salvar do mau hábito ou do hábito diabólico da ingratidão. Deus quer que você não seja mais um alimentador da cultura do egoísmo e da solidão e, consequentemente, do esvaziamento da vida, do sentido da vida. Deus quer que você seja um promotor da vida, da cultura da gratidão, da alegria da comunhão, da alegria no partir do pão, do serviço voluntário responsável e amoroso e do reconhecimento do serviço feito a você, do reconhecimento de todo o cuidado de Deus para com a sua vida. E aqui a gente tem mais uma noção de fé, cura. Cura.
qualquer aspecto, seja físico ou seja interno, emocional, sempre é acompanhado de fé. Que tipo de fé, pastor? O tipo de fé que crê que Deus está realizando e agindo alguma coisa ali naquela hora. Fé não é subjetiva, fé não é pensar positivo. Fé é crer numa proposição concreta que é a palavra de Deus. A nossa fé é objetiva. Nós cremos no que Deus disse, está aqui. Mas fé é também quando nós cremos que Deus está ali operando e realizando alguma coisa naquela hora. Esse homem teve tanta fé que foi curado não só fisicamente, mas foi salvo por Jesus. Tenha fé e viva as curas de Deus para você. Em todos os aspectos e áreas da sua vida. Então talvez você não tenha que começar falando obrigado hoje. Quem é casado aqui? Muitos, né? Quem ainda mora com alguém aqui? Pai, mãe, alguma coisa? Tem alguém que mora sozinho? Tá. Mas se relaciona com pessoas no dia a dia. Talvez a primeira coisa que você tem que fazer não é muito obrigado, é me perdoe. É me perdoe. É sentar, cadê os maridões aí? Levar para almoçar, um lugar legal, pagar. Eita Deus, recebe aí. Oh glória. Eu dei a ideia, agora eu vou ter que... É isso. É Deus usando. É Deus usando. Nós vamos ali. Conheço um lugar bem legal ali. R$10 o prato feito. Não, a gente vai levar ela num lugar melhor. Amém. Em nome de Jesus. Não que não seja, né? Se teve uma fase da nossa vida que era bomba. E eu fazia com todo o amor. Deus vai abençoando a nossa vida. A gente tem condições de pagar um girafas. Né? Vai melhorando. Talvez a sua necessidade hoje seja levar essa pessoa para almoçar. Olhar nos olhos dela. E antes de falar muito obrigado, falar me perdoa. Me perdoa por ser tão ingrato. Por não reconhecer tudo que você faz por mim. Por não reconhecer a tua paciência, o teu cuidado, o teu zelo. E eu queria te agradecer. E começar a semear a gratidão. Eu tenho certeza que você vai colher gratidão, satisfação, alegria e densidade do reino na sua vida. Fica de pé no seu lugar. Vamos orar?